Oi, oi, gente. Olá. Olá, mãe. Seja muito bem-vinda. Você que está de parabéns, porque se você está aqui comigo agora é porque você escolheu investir um pouco aí do seu precioso tempo no seu filho, na sua filha. Isso sim, porque eu sou Dani Stefanello e aqui eu te ajudo a ser a mãe que seu filho precisa. E eu imagino, mãe, que a sua vida, né, deve estar aí numa correria, um monte de coisa para resolver em casa, no trabalho, com o filho, e assim vai dia após dia, né? Dia após dia. E isso, com certeza, tem feito você gastar muito da sua energia, muito da sua energia. Mas hoje eu quero conversar com você sobre algo que é super importante e essencial para que você possa se tornar a mãe que seu filho precisa e que é diferente de gastar energia. E aí eu quero começar falando dessa diferença para, né, você poder entender que é investir energia. Investir energia. Eu digo que a gente sempre vai estar, né? Nossa energia ela vai estar sempre ali, né? Baixa, a gente descansa, recupera, retoma. Dessa forma a gente segue, só que tem coisas que a gente só gasta e não traz pra gente nada em troca, nada que vá realmente ser relevante. Então a gente está ali gastando energia. Quando a gente se preocupa demais, a gente gasta energia. Quando a gente vai além do que a gente pode dar conta, a gente gasta energia. Quando a gente faz mais do que deveria, porque né, tá ali presa num certo perfeccionismo, a gente gasta energia. Enfim, a lista é enorme das coisas, das atividades, das funções, das escolhas que fazem a gente gastar energia. Agora, a gente pode continuar gastando energia ou a gente pode aí aprender a investir nossa energia. Né? E aí, investir nossa energia quando a gente faz algo ali ó, por escolha e a gente sabe que a gente está fazendo para um fim, para um propósito. E é por isso que eu quero conversar com você sobre como ser a mãe que você precisa. Ser a mãe que você precisa é algo que não vai surgir ao acaso. Não é algo que você vai dormir hoje e acordar amanhã sendo a mãe que seu filho, sua filha precisa, né? E aí, muitas mães, né, podem pensar assim: ai meu Deus, já vem mais trabalho, mais coisa para fazer, vou ter que fazer o quê? Já que não vem ao acaso, né? Já que aí já vou ter que fazer, viver esse processo. E aí, isso é mais algo aí na lista para, né, cansar, para tomar o tempo, para trazer algo, uma responsabilidade a mais, trazer algum compromisso a mais na tua agenda. E aí é onde eu quero te convidar para entender, né, esse lugar como um investimento de energia. Investimento. Por que um investimento de energia? Porque ao contrário de muitas outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia e que roubam nossa energia, né, e que a gente se sente desgastado, às vezes cansado, é, não são relevantes, não vão trazer um resultado relevante para a gente quando você investe energia buscando ser a mãe que seu filho, sua filha precisa, você sim está construindo algo extremamente relevante, extremamente importante para seu filho, sua filha, para sua família e para você. Porque não ache que ser a mãe que seu filho, sua filha precisa é bom só para ele ou para ela. Essa é uma ótima notícia, né? Pelo contrário, é algo que é bom para todos. Todos. E para você também, mãe. Porque a partir do momento, né, na medida que você se torna a mãe que seu filho, sua filha precisa, você vai deixar de gastar energia, né? Quando estiver precisando, né, estiver ali diante dos cuidados com seu filho e sua filha, para estar investindo energia e da forma correta, porque olha, vou dizer um negócio para você. Eu vejo tanta mãe se desgastando sem precisar, tanta mãe se estressando sem necessidade, tanta mãe ali trazendo para o relacionamento com o filho uma tensão, um peso, um estresse mesmo que não precisava. E aí, esse lugar de ser a mãe que seu filho e sua filha precisa é o lugar onde tudo isso
vai poder ser evitado, ou seja, essa energia que era gasta com estresse, com chateação, com um grito, com, né, mau humor, com um trabalho enorme que você tem quando você está ali tentando fazer o seu melhor, mas não de uma forma, né, direcionada, você vai passar a investir essa energia, a tratar, né, ali com o seu filho, seja, né, passando tempo, seja educando, seja, enfim, tratando, resolvendo questões práticas, mas de uma outra forma, né? De uma outra forma. E é muito importante você entender que ser a mãe que seu filho ou sua filha precisa não é, tá? Não é você agradar seu filho ou sua filha o tempo inteiro. Não é, tá? Não é você dizer sim para tudo. Não é você não desagradar. E também não é, né, longe, inclusive, longe disso. Ser a mãe que seu filho ou sua filha precisa não é ser a mãe perfeita. Não é isso que a gente busca, porque sabemos que por mais, né, por melhor vontade que a gente tenha, por mais que haja esse desejo, em algum momento nós falhamos, nós erramos e a gente ter essa consciência é importantíssimo para que a gente possa, inclusive, aprender a pedir desculpa, a poder corrigir quando esses erros e essas falhas vierem a acontecer. Então, assim, né, não ache que esse lugar de ser a mãe que seu filho ou sua filha precisa é um lugar de perfeição, né? Um lugar ali que vai trazer para você um peso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Você poder ser a mãe que seu filho ou sua filha precisa é você ter leveza, né, nessa maternidade, é você ter tranquilidade nessa maternidade, é você saber como compreender as necessidades, o jeito, o temperamento, né? O que para o seu filho, sua filha é importante, o que funciona, porque se tem algo que a gente tem na internet tanto nesse tempo, são as receitas de bolo, né? E às vezes a gente tá ali na melhor da intenção, eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar, e aí eu vou lá e vou atrás daquela informação, o que fazer, né, ali como corrigir o seu filho. E ali, às vezes, tem só aquela receita de bolo, fale assim. Mas para o seu filho, às vezes, não é aquilo que funciona, não aquela forma, ou não aquele tom, ou não naquele momento. Então, para, né, ser a mãe que seu filho, sua filha precisa, é buscar informação sempre. Mas, antes de tudo, é aprender a estar atenta a ele, a ela. É saber como investir o seu tempo, né? É saber como e quando dizer não, é não ter medo de desagradar, porque entre desagradar e ser a mãe que seu filho precisa, sua filha precisa, eu recomendo que você escolha ser a mãe que seu filho, sua filha precisa, porque ele precisa que você seja, né? Então, ele quer ser agradado, todos os nossos filhos e a gente também, né? Vamos combinar, a gente também. Quem não gosta aí de ser agradado, agradar o tempo inteiro. A gente quer, mas não é o que a gente precisa. E é exatamente isso que acontece com os nossos filhos. Eles querem ser agradados o tempo todo, ou seja, tudo que pedir a gente dizer sim, todos os desejos serem atendidos, né? Todas todas as coisas que eles querem, né? Eles terem, mas a gente não vai estar aqui, mães, para sermos a mãe, né, que ele quer, que ela quer, mas a que ele e ela precisa. E é esse o lugar. E é fato que não vai acontecer de uma hora para outra. Eu gostaria muito de dizer para você que sim, olha, vamos contar um, dois, três e, né, transformou. Mas a gente precisa construir isso, a gente precisa olhar para isso e entender que ser a mãe que seu filho, sua filha precisa não vem ao acaso, não acontece por acaso. Né? E aí eu quero te dizer por que não acontece por acaso e o que você precisa fazer para se tornar a mãe que seu filho, sua filha precisa. Então, primeiro de tudo, né, para você ser a mãe que seu filho, sua filha precisa, você precisa começar com uma decisão. É uma decisão, gente, não é só, eu quero, é uma decisão. É quando você vai se posicionar e dizer, eu quero construir esse relacionamento com meu filho e minha filha. Eu quero poder ser
a mãe que ele precisa, que ela precisa. Eu quero saber como investir tempo, investir energia e ter também a tranquilidade do que eu vou colher, mães. Isso é tão importante. Por quê? Porque tudo que a gente planta hoje, a gente colhe em algum momento. E isso é na vida dos nossos filhos também. Como, né, vocês sabem, eu tenho 3 filhas, Isabela, Letícia e Mariana, que são gêmeas. Elas hoje, Isabela tem 20 anos e Letícia e Mariana tem 18. E eu lembro quando eu conversava com meu marido, elas deviam ter por volta de 3 a 5 anos, e às vezes aconteciam algumas coisas que a gente ficava, opa, como é que eu reajo agora? Briga, não briga? Faz, não faz, né? E aí tem uma coisa assim muito, muito engraçada que às vezes aconteceu, eu vou prosseguir já, mas assim, sobre isso da gente às vezes não saber o que fazer, né? Um belo dia eu chego em casa e tinha uma poltrona, daquelas poltronas do papai, assim, né, no canto da sala. E quando eu olho assim atrás, estava toda riscada de lápis, de lápis de cor. E aí, a pessoa chegou para mim e fez: Olha, não, foi Bela que riscou. Olha, Bela, eu vou te entregando a filha aqui, mas ela era uma criança. E eu disse, ela riscou. Quando eu olhei aquilo, eu falei: o que é que eu faço? Vou brigar? Qual que será a intenção dela quando ela riscou essa parede? E aí eu fiquei para mim, não falei nada. E elas vieram, mamãe chegou, beijo, festa, como se nada tivesse acontecido. E aí quando meu marido chegou, né, no depois, enfim, chega, vai jantar, todo aquele processo de casa, mas quando a gente foi pro quarto, tem que te contar. Isabela riscou a parede. Como é que a gente faz? Porque, poxa vida, eu falei para ele assim, riscar a parede é tão legal, né? E aí ali a gente começou a conversar sobre como resolver e tomamos uma decisão, né? A gente pegou, nós demos para ela uma parede no quarto dela para ela riscar. E a gente combinou com ela, olha, aqui não pode, na sala, mas a gente vai te dar essa parede aqui, ó, todinha para você riscar. E assim foi. Mas o que é que eu tô querendo dizer com isso, gente? É que assim, naquela época, quando a gente precisava tomar decisões desse tipo, ele falava assim para mim: Poxa vida, isso que a gente está fazendo agora, decidindo agora, pensando agora, a gente só vai saber se deu certo daqui a 20 anos. E esse dia chegou, né? Quando a gente falava isso lá atrás, eu falava: caramba, falta tanto tempo, né? E a gente sempre pensava, e a gente sempre tomava nossas decisões, e a gente sempre que conversava sobre como resolver, o que fazer, né? Como tratar os desafios, né? As dificuldades em relação às meninas. A gente lembrava disso, caramba, isso que a gente está fazendo hoje, a gente só vai saber se tá dando certo daqui a 20 anos. E eu fazia, poxa vida, parecia longe, né? Mas esse tempo chegou. E me alegra muito poder ver que funcionou. Houveram erros no caminho, com certeza. Eu acabei de dizer para vocês aqui que esse lugar não é lugar de mãe perfeita. Isso é algo que eu nunca almejei, mas funcionou, né? Mas foi um investimento de tempo, de energia que fez toda a diferença para que hoje nós possamos ter uma super tranquilidade, né? Não só hoje, mas eu posso dizer para vocês, né? Na fase da adolescência, enfim, todo o desenvolvimento delas, a gente poder viver com muita tranquilidade nosso relacionamento com elas, mesmo quando houveram os desafios, mesmo quando houveram as dificuldades e mesmo quando houveram os erros. E isso foi muito importante. Então, é isso. Para que você seja a mãe que seu filho ou sua filha precisa, você precisa começar com essa decisão, que precisa ser totalmente intencional. Você vai precisar ser intencional se você deseja ser a mãe que seu filho ou sua filha precisa. Por quê? Porque isso vai colocar você, né? Ser essa mãe vai ter que partir de um lugar de observação, de análise, de questionamento, como esse, por exemplo. Poxa, riscou a parede, o que é que eu faço? Eu brigo ou eu não brigo? E como eu brigo? E qual será que foi a intenção? Então, se você não tiver na sua mente essa intencionalidade com frequência, você não vai conseguir ser essa mãe, né? E aí você também precisa ter constância, porque você precisa escolher ser a mãe que seu filho ou sua filha precisa todo dia, porque os desafios acontecem, né? Porque
eles crescem, eles se desenvolvem, e aí a gente vai aprendendo nesse caminhar junto com eles. E aí, isso é muito importante. Então, você entendendo que você precisa tomar uma decisão. Eu quero construir isso, eu quero ser essa mãe, eu quero ocupar esse lugar na vida do meu filho, da minha filha. Você vai começar, e é o primeiro passinho, né? Para você entender esse ponto 2, que é uma construção. Ser a mãe que seu filho, sua filha precisa, vai ser uma construção que é feita até hoje, gente. É feita até hoje, né? Eu continuo em construção para ser a mãe que cada uma das minhas filhas precisa. Por quê? Porque o processo ele é que dinâmico, dinâmico, né? É dinâmico. Então, assim, a idade muda, a fase muda, as formas de lidar mudam, ou seja, a forma como uma criança lida com frustração é diferente da forma que um adolescente lida com a frustração, que é diferente da forma que agora adultas lidam com frustração. Então, quando eu olho para esse ser a mãe que meu filho e minha filha precisa como uma construção, eu percebo que é um processo que primeiro ele é permanente, porque, como eu falei para vocês, ele não termina, né? Eu quero estar sempre nessa construção de seguir sendo a mãe que cada uma delas precisa em cada fase. E eu não estou falando aqui de ser uma mãe super protetora, de ser uma mãe que vai engolir elas ali, né? Tá ali na vida delas para, né, o tempo inteiro, tomar decisões com elas o tempo inteiro, ser invasiva na vida delas. Não é isso, mas é estar disponível, estar disposta e estar realmente assim pronta a atendê-las quando elas precisarem, né? Quando elas recorrerem. E tá nesse lugar de quem dá para elas essa segurança de que elas podem recorrer sempre que elas precisarem. Então, quando eu decido primeiro e depois eu vou construir isso, entendendo que é um processo permanente. Permanente. Você vai todos os dias fazer essa escolha. E é um processo que é dinâmico. Então, não estranhe, mãe, se algo que você resolvia com seu filho, sua filha, de uma forma há um mês atrás, principalmente quando eles estão naquelas fases de picos de desenvolvimento, né? Não estranhe se algo que você resolvia de uma forma há uma semana atrás estava certo. E você agora vai tentar resolver daquela mesma forma e não está tendo o mesmo resultado. Né? Não estranhe, porque faz parte sim desse processo. Mas se você está engajada em ser a mãe que seu filho e sua filha precisa, se você está nesse movimento de estar observando e acompanhando o crescimento e desenvolvimento deles, né? Você vai poder se dar conta de se perceber, opa, algo mudou aqui. Algo mudou aqui. Então, se algo mudou para seu filho, para sua filha, precisa mudar no relacionamento. Por isso que é dinâmico. Se eles mudam, porque mudam, e que bom que mudam e precisam mudar, a gente precisa mudar junto. Não é a gente deixar de ser quem somos, pelo contrário, é cada vez mais a gente firmada em quem nós somos, é que a gente consegue fazer isso. Mas é a gente entender que a gente precisa mudar. Como a gente vai lidar com as mudanças. Então, lembra que esse processo é dinâmico. Lembra que nesse processo você precisa decidir e entender que você está aí nesse processo de construção. E aí, né, ponto 3 que você precisa entender para essa mãe que seu filho e sua filha precisa surgirem é a dedicação. É a dedicação. Você vai precisar se dedicar a essa função, mas não é somente a essa função, né? Você vai precisar entender que quando você se dedica a você também, você está se dedicando a seus filhos. Então você vai precisar sim se dedicar. Lembra da diferença entre gastar energia e investir energia? Então, se eu quero ser a mãe que meu filho e minha filha precisa, eu vou buscar entender mais sobre isso. Sobre a idade, né, o desenvolvimento deles, o que acontece na fase que ele tá, que ela tá, como que compreender melhor sobre quem ele é, como que é o temperamento dele. Eu vou precisar estar ali
buscando, porque olha só, quando a gente quer se aprimorar, por exemplo, no nosso lado profissional, a gente não tem que ir atrás, não é? A gente não tem que ir lá buscar informação, buscar conhecimento. E às vezes, quando é nossos filhos, a gente quer fazer o que a gente acha que dá certo e pronto. E o pior, a gente quer fazer o que a gente acha que tá certo. A gente faz. A gente não tem o resultado que a gente gostaria, mas a gente continua fazendo. E aí a gente continua fazendo e dizendo para o filho que não está sendo, né? Olha, eu estou fazendo, eu estou ensinando dessa forma. Poxa, mas eu estou ensinando, mas sempre da mesma forma. E ele não está aprendendo. E ele não está aprendendo. E ele não está aprendendo. E no final você ainda olha para ele e faz, mas você não sabe, não aprendeu, não faz. E eu já falei tantas vezes. Falou de uma forma que não está funcionando para ele e para ela, né? Então você vai precisar sim se dedicar a conhecer você mesma e a conhecer cada dia mais seu filho e sua filha, né? E essa dedicação é que vai ser a grande diferença entre você estar gastando energia e você estar investindo energia. Porque quando você se dedica a algo, na certeza de que o que você está fazendo hoje, você vai ter e vai ver o resultado mais um pouco na frente. E você está sabendo ali que isso vai realmente te trazer resultados positivos para seu filho, para sua filha, para sua família, para você. Porque, olha, eu vou dizer pra você, mãe, não tem preço não ter tranquilidade quando a gente tá caminhando com nossos filhos, sabe? Não tem, não tem. Você poder, ao invés de estar preocupada em gritar, brigar, pegar o chinelo, botar de castigo, você tá mais ali, ó, interessada e não preocupada em ajudar, em fazê-lo aprender algo que precisa ali, fazer entender algo completamente diferente, né? Completamente diferente. Eu costumo dizer, a gente precisa lembrar qual é o nosso lugar nessa relação. Nós somos as maduras, né? Nós, mães, somos as maduras nesse relacionamento aí com os nossos filhos. E às vezes a gente esquece disso e quer que eles sejam mais maduros que a gente. Então, entendendo isso, que você precisa fazer essa escolha, né? Precisa sim determinar tudo isso, precisa entender que essa construção ela é permanente, ela é dinâmica e de que você precisa se dedicar, ou seja, investir, não gastar, né? Seu tempo, sua energia, né? Você vai poder a partir disso perceber como o relacionamento entre você e seu filho, sua filha, vai se tornando muito mais leve, muito mais tranquilo, com muito mais confiança. Não ache que vai deixar de existir um erro ou outro, que seu filho e sua filha não vão mais precisar de uma correção ou outra, vão. Mas você vai estar ali motivada por outra finalidade, por outro objetivo, né? Que é poder ajudá-los a se desenvolverem da melhor forma, ao invés de serem quem você quer que eles sejam. Porque isso é o que acontece muito e isso é o que tira a sua energia, mãe. É quando você está ali criando seus filhos para eles serem o que você quer que eles sejam e não ajudar eles a se desenvolverem para serem o que eles nasceram para ser, o que eles nasceram para ser, do jeito deles, com a personalidade deles, com o temperamento deles, né? E aí a gente vai, nosso papel é só ir ali, ó, moldando um pouco mais tudo isso, lapidando tudo isso. E assim a gente vai conseguir ser, né? Essa mãe, a mãe que seu filho, sua filha, cada uma das minhas filhas precisa, tá bom? Então, que bom que você esteve aqui comigo, que bom que você tomou essa decisão. Eu quero ver você colocando tudo isso em prática e compartilhando aqui comigo como é que tá sendo, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.